Quem não gosta de mar, né? Mas esse mar que eu vou mostrar, você não vai gostar mais não. Tá bom? Agora, aquele mar lá de Porto de Galinhas. Que bênção, né, irmãos? Sim ou não? Canoa Quebrada. Né? Quem já foi em Canoa Quebrada? Né? É bênção ou não é? Aquele mar lá é tudo de bom, mas o mar que vocês vão aprender hoje, você já fala, não, esse mar eu não quero para a minha vida. É um mar espiritual. Tá bom? A referência principal hoje está em Mateus, abre aí, capítulo 13, versículo 47 e 48. Mateus, capítulo 13, versículo 47 e 48. Se você não achar, está aqui, tá? Vamos ler. Igualmente, ou seja, o reino dos céus é igual. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Lançada aonde? Ao mar. E que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, né, os peixes bons, e os peixes ruins, porém, lançam fora, joga de novo no mar. Isto é uma parábola, né? É o quê? Uma parábola. Jesus comparando algo físico para mostrar algo espiritual, mas o que seria este mar? Eu quero dizer que nesse estudo, além do mar, nós vamos falar de pescador, rede, peixe, navio e ilha. Só que hoje eu só vou falar de mar, não dá tempo. Tá bom? Então vocês vão aprender tudo isto. E quando vocês lerem na Bíblia, vocês falar, é isso que estava dizendo então. Vocês vão entender a palavra de Deus, né? Então, reinos dos céus, semelhante a uma rede lançada no mar. O mar físico que nós conhecemos é o quê? Uma grande extensão de água salgada. Esse é o mar físico, que você vai lá, toma banho, né? É uma grande extensão de água salgada. Dá para beber água do mar? Dá? Se você beber água do mar e continuar bebendo, vai acontecer o quê? Você vai morrer. Porque a água do mar não é potável. Não é potável, né? E nós sabemos que o mar é composto por água, né? Só que é uma água salgada, tá? E na Bíblia, o que quer dizer água? O que significa água na Bíblia? A palavra de Deus, água viva, que sai da onde? Do trono de Deus, rios de água viva, a palavra que é vida. Então, água, né? Só que água salgada não dá para beber. Não dá para beber. Tá bom? Então, nós vamos ver o que é o mar. Quem vive neste mar? Porque Jesus está falando do mar, mas não está falando do mar físico, está falando de um mar espiritual. E nós vamos entender hoje, né, que no mar físico, nós sabemos que no mar físico habita baleias, golfinhos, tubarão, né, peixe-espada e todos os tipos de peixe, pescada amarela. Quem conhece a pescada amarela? O peixe gostoso, né? É conhecido como a picanha do mar.
né? Então, no mar físico habitam todos os tipos de peixe. Agora vamos ver no mar espiritual. Abre a tua Bíblia no Salmo 74. Salmo 74, verso 13 e 14. Salmo 74, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Tu dividistes o mar pela tua força, quebrastes as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças de Leviatã. Cabeça de quem? Leviatã. E deste por mantimento aos habitantes do deserto. Quem é Leviatã? A serpente, um demônio. Leviatã é a mesma coisa que a serpente. Leviatã é um demônio. Espera aí. Então, nesse mar espiritual que Jesus está falando, quem mora nele é o diabo. Só que está falando que o Senhor vai quebrar, vai esmagar a cabeça de Leviatã. Isto lembra uma profecia lá de Gênesis, né? Que do ventre da mulher nasceria um varão que iria fazer o que com a serpente? Esmagar a cabeça da serpente. E a serpente iria feri-lo no calcanhar, no seu pé. Então, a palavra está mostrando que quem mora no mar não é coisa boa, nesse mar espiritual. Quem mora no mar espiritual é Leviatã. Nós vamos ver que a Leviatã também, daqui a pouco vocês vão ver quem é, tá bom? Isaías 27, verso 1. Isaías 27, verso 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz. E o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Espera aí. Então, além do Leviatã, da serpente tortuosa, tem um dragão. Mas será que é um dragão que solta fogo pelo nariz? Serpente tortuosa. Quem enganou Eva no jardim do Éden? Tortuosa por quê? A serpente anda reto? A serpente anda como? Tortuosa, dando volta, não é? Não é assim? Então, essa serpente que enganou Eva, o Leviatã, o dragão, o Senhor vai fazer o quê? Com a sua espada, grande e forte, o Senhor vai castigar. Sabe o que é castigar aqui? Ó, você vai ficar de castigo, é isso? Operar juízo. Operar juízo contra Leviatã, contra o dragão. Então, o mar é a habitação de quem? Já aprendemos que Leviatã e o dragão vivem neste mar espiritual. Nesse mar espiritual. Mas vai chegar um dia que Deus vai castigar,
vai operar juízo, vai acabar com o reino deste Leviatã e também do dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que enganava o mundo todo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então vamos lá? O que a palavra está dizendo? A antiga serpente. Aonde estava a serpente? Mas lá atrás, antes, onde que ela estava? No começo, no paraíso, no Éden, não é lá que ela estava? Então essa serpente, ela cresceu, ela se tornou um dragão. Por que ela se tornou um dragão? Qual foi o castigo que o Senhor deu para a serpente? Você vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer pó. Serpente come pó? Come sapo, come rato, o que mais? Me ajuda aí. Passarinho, né? Mas pó. Qual é o pó que essa serpente se alimenta? Do pecado. Nós não somos pó? Através do pó, do pecado do homem, ela foi se alimentando e se tornou um dragão. Dragão. Ela veio para enganar, está dizendo aqui, que ela engana o mundo todo. Esta é a função da serpente, enganar o mundo todo. Então quem mora neste mar, neste mundo espiritual de água salgada, que você não pode beber, a antiga serpente, Leviatã, dragão, o diabo, Satanás. Então esse mar espiritual que a Bíblia está mostrando, esse mar é a habitação de Satanás. Até aqui estão entendendo? Estão entendendo? Eu não estou falando do mar lá de Porto de Galinhas, tá, irmãos? Nem de Canoa Quebrada. Eu estou falando do mar espiritual, porque Jesus, ele está mostrando aqui uma parábola, mas para comparar algo no mundo espiritual. Então qual é a realidade, né? A realidade é que o dragão, a antiga serpente, é o mesmo diabo e Satanás, é o mesmo Leviatã, que habitam neste mar espiritual. Daniel capítulo 7, versículo 3, agora nós vamos aprender o que é o mar. Daniel capítulo 7, versículo 3. Vamos começar a entender o que é esse mar. Diz assim: e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. 4 animais, presta atenção. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Olha só, como um homem, né? E foi dado um coração de homem.
Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Ser humano, né? Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio, foi dado para ele, né, governo. Domínio é o mesmo que governo, autoridade, certo? Depois disto, eu continuei olhando nas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. O que parece esses 10 chifres? Versículo 17. Deixa eu só fazer uma pergunta. O leão mora no mar? O urso mora no mar? O leopardo mora no mar? Eles vivem no mar? Eles vivem na floresta, não é assim? Não é assim? Só que esses saíram do mar, e nós vamos ver quem são eles agora. Vocês estão começando a entender o que é o mar. Vamos lá, versículo 17, Daniel 7, 17 diz assim: estes grandes animais são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Espera aí, reis, eles têm o que? Governo, eles têm reino, eles têm autoridade sobre as pessoas. Esses 4 animais, né, são 4 reis. Então esses 4 animais subiram da onde? Do mar, né? Do mar. E o mar é o quê? Habitação de quem? Satanás. Esses 4 reis que se levantaram da terra, ou seja, no mundo, eles, vocês vão ver daqui a pouco, que eles vão receber a autoridade da besta. Vocês estão entendendo? Esses 4 animais, para você entender melhor, né? Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, versículo 1. O mar é o mundo onde todos são enganados pela serpente, ok? São enganados por Satanás. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou-me comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Muitas águas, o que é? O mar. Uma prostituta, peraí, assentada sobre muitas águas. Versículo de número 15 agora. Versículo de número 15. E disse-me: as águas que vistes onde se assenta a prostituta são o quê? Povos e multidões e nações
e línguas. Então, quando está falando deste mar espiritual, está falando do quê? Dos povos, multidões, nações e línguas, que estão vivendo como peixes neste mar. Estão vivendo como peixes neste mar. O Senhor não falou que era para o pescador lançar a rede aonde? No mar? Então eles estão vivendo enganados. O que é uma prostituta? Uma prostituta é uma mulher que ela oferece prazer, mas não tem compromisso. Não é isto? É assim ou não é? Está falando que esta prostituta é uma mulher. O que é mulher na Bíblia? Quem sabe o que é mulher na Bíblia? Eu já expliquei aqui e falei sexta-feira, né? Sexta-feira eu falei na rádio. A mulher são os pastores. Mas por quê? O pastor não carrega a semente, que é a palavra de Deus? Sim ou não? A mulher, quando ela casa, ela recebe o quê? A semente do seu esposo, e ela gera o quê? Filhos. É assim ou não é? É assim ou não é? Então a mulher, ela recebe a semente do esposo, e ela carrega por 9 meses ali. Aí nasce um filho, depois recebe a semente novamente, gera, nasce outro filho, e assim sucessivamente. Então a mulher é aquela que recebe a semente para gerar filhos. E por que que os pastores são considerados mulher? Deus não é o pai? Sim ou não? A semente não é a palavra? Coloca aí, por favor, pastor, Lucas 8:11. Lucas 8:11. Coloca aí, por favor. Olha aqui, ó. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, o que que Deus faz? Deus escolhe os seus pastores, os homens que são fiel a Ele, e coloca o quê? A semente dele dentro dos pastores. E os pastores, através desta semente, vai fazer o quê? Gerar vocês como filhos. O que que eu estou fazendo hoje aqui? Estou levando a semente até vocês, para que vocês sejam gerados pela semente da palavra e serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Eu estou andando na rua, eu e a pastora Vera, né? Lá no centro. Aí de repente aparece um menino e me abraça. Ô papai, papaizinho. A pastora Vera vai ficar olhando até assustado, né? Meu pai querido. Eu vou olhar para ele e falar o quê? Você não é meu filho não. Vou olhar e vou falar isso ou não vou? Você não... Agora se o Jonathan vem, pastor Jonathan vem e me abraça, ô papai, eu falo amém meu filho, Deus te abençoe, porque ele foi gerado pela minha semente. Deu para entender? Filho de Deus é só aquele que foi gerado pela semente da palavra. Tem muita gente falando que é filho de Deus, mas não é. Tem muita gente orando, Pai nosso que está no céu. Deus olha, hã? Você é meu filho? Você não é meu filho, você não tem a semente, você não tem a palavra. É verdade ou não é? Então, filho de Deus é todo aquele que foi gerado pela semente, pela palavra, e tem a palavra guardada no seu coração. Então, a mulher na Bíblia é considerado, o pastor é considerado mulher na Bíblia, por quê? Porque ele recebe a semente de Deus e gera filhos espirituais. Hoje eu estou sendo uma mulher aqui, gerando vocês no mundo espiritual. Deu para entender? Então essa prostituta,
Por que ela é prostituta? Ela recebe várias sementes, várias doutrinas, vários ensinamentos, e ela mistura todos os ensinamentos, e se torna o quê? O grande mar, aonde tem a mistura, aonde a água é salgada, e quem bebe desta água pode acontecer o quê? Morrer. Está falando que esta água que a prostituta está sentada, Apocalipse 17, 15, são povos, multidões, nações e línguas. Então, esses 4 reis que se levantaram do mar, e a prostituta, são o quê? Pastores que não pregam a verdadeira palavra de Deus, estão prostituindo o evangelho com falsos ensinamentos. Compreendido? Pastores que pegam a palavra de Deus e misturam com o seu comentário. Pega um versículo e coloca o comentário humano em cima. Eu não posso colocar comentário pessoal. A Bíblia não é de pessoal interpretação. Eu tenho que interpretar a Bíblia pela Bíblia, pela palavra. Então nós estamos aprendendo aqui, o mar é a mistura das religiões, o mar é a mistura das religiões, e quem é que está comandando no mar? Quem mora no mar? O diabo, Satanás, Leviatã. Eu não posso beber esta água contaminada, esta água salgada. Eu tenho que beber água doce, a água da vida, a água viva, a verdadeira palavra de Deus. Eu tenho que beber desta água, a palavra que me limpa, que me transforma. Aleluia. Os judeus, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles diziam que era o filho de Deus. Sim ou não? Não, nós somos filhos de Deus. Eles achavam que era o filho de Deus. Eles falavam que eram filhos de Deus. Eles falavam que eles pregavam a palavra, que eles ensinavam a palavra. Mas Jesus falou: vocês não são filhos de Deus. Jesus chamou os fariseus de filhos de Deus? Raça do quê? Víboras. Vocês são filhos do diabo, Jesus falou. O seu pai é o diabo. Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Serpentes. Olha o que Jesus está falando para os escribas, os fariseus. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus estava falando: vocês falam que são filhos de Deus, mas vocês são filhos do diabo. Porque filho de serpente é serpentezinha. Sim ou não é? É ou não é? Se Jesus chamou os escribas e fariseus que pregavam a palavra, ensinava o povo, falava: nós somos filhos de Deus, ele chamou do quê? Serpente. Vocês são serpentes, raças de víbora. O pai de vocês não é o meu pai, não. O pai de vocês é o diabo. João 8,44. Diz assim: vós tendes por pai o... Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Deus. Jesus olhou para ele e falou: ó, o pai de vocês é o diabo.
Vocês não são filho de Deus. Pregar a palavra não me torna filho de Deus, irmãos. Curar enfermos não me torna filho de Deus. Expulsar demônios não me torna filho de Deus. Orar por revelação não me torna filho de Deus. Entregar profecia não me torna um filho de Deus. O filho de Deus é aquele que é nascido da semente. Aquele que tem a palavra dentro dele e vive a palavra. Este é o filho de Deus. Jesus está falando, vocês falam que são filho de Deus, mas vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem. Eu estou aqui ensinando a palavra para vocês e vocês me chamam de seita. Jesus era chamado de seita do Nazareno. Vocês me chamam de seita, eu estou ensinando a palavra, mas vocês não querem a palavra, porque o seu pai é o diabo, vocês são filhos do diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. O diabo foi homicida desde quando? Qual foi o primeiro assassinato que ele cometeu? Qual foi o primeiro assassinato que ele cometeu? Caim e Abel? Não. Adão e Eva? Nessa terra, sim. Mas antes disso, ele assassinou os anjos. Sim ou não? Ele assassinou os anjos ou não? Os anjos morreram espiritualmente. Eles eram espírito de luz, não eram? E quando eles seguiram a Satanás, a luz de Deus que estava neles foi retirada, e eles morreram se tornando espíritos de trevas. Então o primeiro assassinato de Satanás foi com os anjos que o seguiram. Depois do jardim do Éden, assassinou Eva e também assassinou Adão, mas eles não morreram, morreram espiritualmente. Deus se retirou deles, irmãos. O Espírito de Deus saiu de Adão, saiu de Eva. Eles morreram espiritualmente. Eu tenho raiva do diabo. Quem tem raiva do diabo aí? Por quê? Porque se o diabo não tivesse enganado Adão e Eva, ninguém ia morrer. Minha mãe era para estar viva. Sua mãe, quem já perdeu a mãezinha aqui? Era para estar viva. Aquela pessoa que você ama era para estar viva. Mas o diabo foi lá e enganou. Você não tem que ficar com medo do diabo. Você tem que ter raiva dele e dizer: Senhor, vem logo para destruir, para acorrentar esse demônio e lançar no inferno para sempre. Tem pessoa que tem medo de ler Apocalipse, irmãos. Ah, Apocalipse é o livro da destruição. Não, é o livro da destruição do diabo e o livro da vitória do povo de Deus. O livro da vitória do povo de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Apocalipse é o final do diabo e a vida é eterna para os crentes. A vida é eterna para os crentes, irmãos. Aleluia. É isto que é Apocalipse. Eu não tenho que ter medo de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse fala o quê? Revelação de Jesus Cristo. O que é isso? Jesus tirar o véu, entregar a revelação. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, olha o que diz, verso 1. Apocalipse capítulo 20, verso 1. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. O que vai acontecer em Apocalipse? Jesus vai amarrar, vai prender o diabo com seus demônios, e vai lançar no inferno. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum
temor. Verei o rosto de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão na sua luz. Irmãos, não haverá morte. A morte vai acabar, porque a morte veio por causa do diabo. Esse dragão, Leviatã, antiga serpente, Satanás que mora no mar. Que mora no mar. E o que ele está fazendo? Você acha que o diabo vai descer com 2 chifres, um tridente, soltando fogo pela boca e falar: eu sou o diabo, eu vou te enganar, hein? É assim que ele vai vir? O diabo está usando a palavra para enganar as pessoas. O diabo está usando a Bíblia, falsos ensinamentos, o oba-oba, o pula-pula. O diabo está usando as campanhas, atrai as pessoas campanhas, revelações. E com isso as pessoas estão atrás de prosperidade, de bênção material, e não estão buscando a salvação, não estão buscando o conhecimento da palavra. Os falsos pastores, irmãos, os falsos pastores, que estão pregando o falso evangelho, estão sendo instrumentos de Satanás para enganar as pessoas. Está igual no tempo de Jesus, na primeira vinda. Jesus pregava a palavra da verdade, os fariseus falavam mentira. Jesus ensinava, os fariseus ensinavam o que é errado. E o povo, ao invés de seguir Jesus, seguiram os fariseus. Jesus, na primeira vinda, ele recebe a semente do Pai, a palavra. Jesus recebe a palavra, e Jesus ali, como a mulher, gera 12 discípulos. Gera 12 discípulos. No começo Jesus chama de discípulos, depois Jesus chama de amigos, e quando Jesus ressuscita ele fala: diga para os meus irmãos irem na frente, que eu estarei esperando eles, eu estou indo na frente, aguardando eles. Jesus chama de irmãos, porque agora eles são filhos de Deus. Apocalipse 18. Versículo 1 outra vez. Diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, da prostituição do evangelho, do falso ensinamento, e os reis da terra se fornicaram com ela. Os pastores que têm autoridade, domínio, governo sobre as igrejas, se fornicaram com ela, e os mercadores da terra, aqueles que usavam o evangelho para comércio, se enriqueceram com a abundância das suas delícias. O que está falando aqui? Que todas as nações beberam do vinho da fornicação, da prostituição, inclusive eu. Você também.
todo ensinamento errado que nós recebemos, nós bebemos do vinho da fornicação e da prostituição da Babilônia, da prostituta que está assentada sobre as águas. Eu tenho 36 anos de ministério, irmãos. 36 anos. Antigamente eu entregava pedra na igreja. Antigamente eu entregava pendão de trigo. Antigamente eu entregava, não lembro mais o que. O sangue do cordeiro, o suco de uva, que era o sangue do cordeiro. Fazia campanhas, né? Fazia campanhas. Cada culto era um envelope. Eu bebi do vinho da prostituição. Eu estava vivendo o evangelho do engano. Mas eu louvo a Deus. Deus começou a abrir os meus olhos há uns 8 anos atrás, quando eu parei de fazer campanha. Parei de entregar qualquer tipo de coisa na igreja. Deus já estava me preparando. Mas eu não conhecia as parábolas. Eu não conhecia as profecias e tampouco o Apocalipse. Como que eu posso dizer que eu conheço a verdade se eu não conheço tudo isso? Como? Eu não conhecia, mas eu louvo a Deus, que Deus colocou no caminho da pastora Vera um estudo, e a pastora Vera começou a estudar a palavra revelada, tudo dentro da Bíblia, e quando ela começou a falar para mim, eu falava, toma cuidado, hein? Isso aí pode ser heresia. Ela falava, amor, está tudo dentro da palavra, está aqui, ó, não pode ser, está tudo dentro da Bíblia, eu toma cuidado, até o dia que eu comecei a estudar. O dia que eu comecei a estudar, o dia que eu comecei a ver, Deus começou a abrir o meu entendimento, e começou a selar, colocar a palavra da verdade aqui e aqui. O selo de Deus, nós aprendemos aqui, eu já ensinei para vocês, o selo de Deus é o quê? A palavra da verdade. Está lá no YouTube, vai lá no meu canal no YouTube, Catedral dos Milagres Apostólicos, e leia, escute a palavra, o selo de Deus. O selo de Deus é a palavra da verdade. E o que é o selo da besta? O que é o selo da besta? A palavra da mentira, está lá também. 666, o selo da besta, está lá. Deus preparou, eu tinha bebido do vinho da fornicação, mas está com 6 meses que eu estou bebendo água limpa para a glória de Deus. Está com 6 meses que eu não bebo mais da água do mar. Está com 6 meses que eu estou ensinando para vocês e levando até você água limpa, verdadeira palavra. Eu tenho falado alguma coisa aqui que não está dentro da Bíblia? Tudo que eu falo eu provo na Bíblia? Todas as nações da terra, inclusive você, bebeu do vinho da fornicação, do falso ensinamento. Vinho na Bíblia, palavra. Vinho na Bíblia é palavra. Agora tem o vinho de Deus e o vinho de Satanás. Tem, apóstolo? Tem. Qual é o vinho de Deus? O que sai da videira verdadeira, que é Cristo. A videira não produz uva, a uva não produz vinho, então a videira verdadeira é Cristo. O vinho que nós bebemos, a palavra do Senhor, que nos alimenta, a palavra, é o vinho verdadeiro que é Jesus. E a videira falsa, apóstolo, abre aí, Deuteronômio 32, versículo 31 ao 33. Deuteronômio 32, versículo 31 ao 33. Porque a sua rocha não é a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízos diz. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, prostituição, né? As suas uvas são uvas venenosas e cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras.
o que é este vinho, o falso ensinamento? O que está dizendo aqui o versículo 32? Ardente veneno de serpentes. E a serpente é quem? A serpente é quem? O falso ensinamento vem da onde? Da serpente. É o vinho da onde? Que Satanás produz. Não produz vida, produz morte. Aqueles que estão se alimentando, irmãos, bebendo o vinho da prostituição, da grande prostituta, que são os pastores, que prostituem o evangelho, que juntam falsos ensinamentos, pregam alguma coisa que é verdade, mas prega muita mentira. Então, quando junta a verdade com a mentira, o que acontece? Conhecimento do bem e do mal. É a fruta que Eva comeu, o falso ensinamento. Está revelado para vocês. E vou te falar uma coisa, quem falou com Eva não foi a serpente, foi um homem, porque não tinha só Adão e Eva. Hoje eu não vou falar sobre isso, eu estou dando futuramente eu vou provar para vocês isso. Não, quantos milhões de anos tem a Terra? Quantos milhões de anos tem a Terra? Bilhões. Tinha dragão, como que é aquele negócio grande? Dinossauro na Terra? Tinha ou não tinha? São encontrados fósseis de dinossauro até hoje ou não são? De milhões de anos, não é? Deixa eu te falar uma coisa, só para você pegar, outro dia eu vou falar a respeito disso. Quando Deus soprou o fôlego de vida, ó, Deus não só soprou assim não, o fôlego de vida, a vida não é a palavra? A vida não é a palavra? Sim ou não? É isso ou não é? João 1:4, coloca aí, Tiago. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em quem? Em Deus, em Cristo, na palavra. Então quando Deus sopra, Ele não só deu uma sopradinha em Adão, viva Adão, não, Deus colocou a palavra dele dentro de Adão, e começou a viver. Deus colocou o Espírito dele. O que é o Espírito? A palavra. A palavra, apóstolo. João 6,63, põe aí, pastor. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e? São Espírito e? Quando Deus coloca a palavra dentro de Adão, Deus coloca o Espírito dele, e Adão vive, torna-se um ser espiritual. Ele era só carnal, os homens já existiam, mas Deus escolhe Adão para servi-lo, para adorá-lo. Então, quem já viu uma cobra aí? Quem já viu uma cobra? Cobra de verdade. Quem já viu? Ela falou com você? Falou? Cobra fala? Serpente fala? Hã? Fala? Não fala. Né? Serpente não fala. Quem fala é o homem, não é? Então vem, pastora, só quer falar? A pastora quer fazer uma complementação. Glória a Deus. Para não deixar dúvida na cabeça de vocês, disso que o apóstolo estava falando, é porque o ensinamento é muita coisa, às vezes a gente esquece, né, de alguns detalhes. Então, assim, a Terra tem bilhões de anos, e de Adão até nós tem 6.000 anos. E a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. E eu creio, porque a Bíblia para nós é a referência. Então, será que Adão foi o primeiro homem da terra? Ou já existiam pessoas na terra, e como o apóstolo explicou agora, Adão foi o primeiro homem espiritual? Tudo isso nós vamos estar ministrando o estudo e esclarecendo para vocês. Então, é só para complementar o que o apóstolo estava falando. Então, assim, são muitas coisas que os nossos olhos estavam fechados sem o entendimento. Mas agora,
nós estamos recebendo esse estudo da palavra revelada pelo Espírito Santo e explicada pela própria Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela não precisa de conhecimento humano e nem de entendimento humano para explicar. A verdadeira explicação e esclarecimento, ela vem do Espírito Santo, porque a revelação está na própria Bíblia. Agora, só através do Espírito Santo é que nós conseguimos casar essas informações, do novo com o velho e do velho com o novo. Principalmente parábolas, profecias e apocalipse. Porque elas estavam fechadas, mas agora Deus já abriu essas profecias. Por isto é palavra revelada. E quando o apóstolo fala aqui que esses pastores de Satanás estão pregando falso ensino, não quer dizer que ele chega e fala assim, em nome de Satanás, e prega coisas que nós nunca ouvimos falar. Eles usam a própria Bíblia, só que a explicação deles se dá de acordo com o seu próprio entendimento e interpretação. E isso são comentários de homem. Isso não é a palavra de Deus. Porque, por isso que tem assim, livros, Apocalipse segundo o pastor tal. Ah, mas esse pastor aí, ele é renomado, é um escatologista, é um homem, é doutor, é mestre, mas se ele não tiver a visão do Espírito Santo e a palavra revelada, ele vai trazer um falso ensinamento. Mas o que eles vão usar? A própria Bíblia. Só que a explicação deles é segundo o conhecimento do homem, não da palavra revelada. Os escribas e fariseus, eles pensavam que estava falando a verdade ou não? Pensavam ou não pensavam? Eles pensavam que estava falando a verdade. Eles pensavam que eles estavam, mas eles estavam ensinando a verdade? É igual esses pastores, eles pensam que eles estão pregando a verdade. Só que eles estão enganados pela serpente. E se eles forem humildes, quando eles receberem esta palavra revelada, como nós estamos recebendo, eles vão falar, não, eu quero aprender, eu quero ensinar a verdade. Mas a maioria dos pastores brasileiros se acham doutores, dono do conhecimento. E o nosso dia a dia é um constante aprendizado. E a revelação e o entendimento verdadeiro só vindo através do Espírito Santo. Amém? Entendido? Futuramente nós vamos mostrar dentro da Bíblia para vocês que Adão não foi o primeiro homem. Tá bom? Quem entendeu, diga amém. Então, irmãos, todas as nações, todos, inclusive nós, estávamos bebendo do vinho da fornicação da grande prostituta. O falso ensinamento. O falso ensinamento. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque Deus tem aberto os nossos olhos, né? Os nossos olhos. E o que Jesus estava falando? Ele ia ensinando por parábolas, né? Por parábolas. E nessa parábola nós vimos o quê? Que Satanás, o dragão, está dando autoridade para quem? Para esta prostituta que está sentada sobre muitas águas, né? Que são as águas do mar, são os povos, multidões, nações e línguas, né? Então o pastor que não está pregando o verdadeiro evangelho, ele está dando água potável ou água poluída para o povo? Água do rio ou água do mar? Então, a água do mar que o pastor está dando, a água do mar que o pastor está entregando, é o falso ensinamento. Mas às vezes ele pensa que está pregando a verdade. Igual os escribas e fariseus crucificaram Jesus achando que estava fazendo certo.
Não foi isso que eles fizeram? Vamos matá-lo porque ele é um falso profeta. E mataram a Jesus. Mataram ao Senhor Jesus. Então a água do mar são o quê? As mentiras de Satanás. 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no... O que está dizendo? O mundo inteiro está dominado por Satanás, irmãos. Pelos falsos ensinamentos. Pelas regras de homem, como está escrito lá em Isaías 29, 13. Mandamentos de homens, ensinamentos de homem. Coloca aí, por favor, pastor. Isaías 29, 13. Diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eles foram ensinados por mandamentos de homens e não palavra de Deus. Entendido? É o que está acontecendo. As pessoas não estão ensinando mais a verdade. Por quê, irmãos? Esta palavra que eu estou pregando traz salvação para você, traz vida eterna, traz conversão, arrependimento, entendimento da palavra. É isso que você precisa entender. Não adianta você ler a Bíblia e falar: o que é isso? E nós vamos explicar tudo para vocês, para que vocês bebam água limpa, a água da vida, a água que não deixa você com sede mais, mas que sacia a sua sede. Então o mundo, ele está contaminado pelas águas do mar. Aleluia. E quem bebe a água do mar, irmãos, e continuar bebendo, só tem uma tendência: morre. Morre ou não morre? Porque ela não mata a sede, ela causa danos. Sabe o que nós precisamos? Ser igual Paulo. Quem lembra de Saulo, que se tornou Paulo? Ele achava que os crentes estavam tudo errado, não achava? Achava ou não achava? Paulo falou: vou acabar com essa raça de crentes, vou destruir. E nós vemos em Atos 8, que ele manda matar Estevão. Manda ou não manda? Manda. Ele pega as roupas de Estevão, guarda aqui e fala: pode apedrejar até a morte. Porque ele falava o quê? Não, eles estão querendo destruir a nossa religião. Nós somos filhos de Abraão, nós temos a lei de Moisés, agora eles vêm com esses ensinamentos desse Jesus aí. Eu tenho que acabar com eles. Paulo era fariseu de fariseu, ou seja, era filho de fariseu, neto de fariseu, bisneto de fariseu, trineto de fariseu, tetraneto de fariseu. Ele era fariseu, ele era exímio defensor da lei. Ele queria defender, queria matar. Depois que ele matou Estevão, o que ele fez? Pegou carta com o sacerdote: eu vou para Damasco e vou trazer todos amarrados, arrastados, vou acabar com eles. Só que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco.
E quando Jesus apareceu, se você pensava que ele caiu do cavalo, ele não caiu do cavalo não, tá, irmãos? A Bíblia não fala que Saulo caiu do cavalo, fala? Fala que ele caiu com o rosto em terra. Com o rosto em terra. Então ele cai com o rosto em terra, e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem és? Senhor? Sim, sou eu, a Jesus, a quem você está perseguindo. Duro para ti é lutar contra mim, Saulo. Duro para ti é lutar contra a minha obra. O que eu faço? Vai para Damasco. Lá vai ser dito o que você vai fazer. Porque se Jesus tivesse falado tudo para Saulo, Saulo ia chegar para os outros apóstolos e falar: ele falou direto comigo, eu não vou ser submisso a vocês não. Jesus mandou para Damasco. Chega em Damasco, Jesus fala com um discípulo chamado Ananias. Só aparece essa vez na Bíblia Ananias. Só. E Ananias ouve a voz: vai lá, Ananias. Vou não, senhor, vai. Ele quer matar-nos. Não, vai, ele é um vaso escolhido para mim, eu lhe mostrarei o quanto se deve sofrer pelo Evangelho. Ananias vai, e o que acontece? Ora por ele, as escamas da religião caem, ele começa a enxergar agora o Evangelho. E Saulo se torna Paulo. Saulo se torna Paulo. E sabe o que ele fala? Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu pensava que eu sabia, mas eu não sabia nada. Abre a tua Bíblia aí, NVI, por favor, tá, pastor? Filipenses 3:8, NVI. Filipenses 3:8. Olha o que ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Considero como o quê? Esterco, estrumo, fezes, em outras palavras. Considero tudo aquilo que eu achava que era conhecimento, tudo aquilo que eu achava que eu sabia, hoje eu considero como esterco, para ganhar a Cristo, para ganhar o entendimento, para ganhar a sabedoria, o conhecimento. Tudo aquilo era esterco. O que ele estava dizendo? Hoje eu conheço a verdade. E é isso que você tem que fazer, ser humilde igual Paulo, pegar todo o falso ensinamento e jogar para trás, e abraçar o conhecimento da verdade. Estão entendendo, irmãos? Abraçar o conhecimento da verdade, abraçar o conhecimento da palavra da verdade. Sabe o que está destruindo o povo? Oséias 4:6, coloca aí, pastor. Oséias 4:6. Diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. O que está destruindo o povo de Deus, irmãos? O que? Falta de conhecimento. O profeta chega para ele e fala: você tem que dar 10 mil para o teu filho ser liberto. Ele vai lá e traz 10 mil. Como se Deus fosse um Deus mercenário. Uma vez eu estava saindo da rádio, uma irmã liga para mim desesperada: apóstolo, me ajuda, pelo amor de Deus. O que foi, irmã? Calma. A minha filha foi embora de casa. A minha filha está desaparecida, e eu estou vindo de uma igreja agora. Isso era 7 horas da manhã, irmãos. E o pastor da igreja falou que se eu quiser que a minha filha volte para casa, eu tenho que levar R$ 1.500 de oferta.
Eu falei para o pastor: pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar. Ele olhou para mim, apóstolo, ele falou: se a senhora não tem fé de fazer um votozinho de R$ 1.500, como que a senhora quer que a tua filha volte para casa? Dá vontade de pegar um pastor desse pela gravata, não dá ou não dá? Dá ou não dá, irmãos? Cabra safado. Isso é verdade, só quer o dinheiro do povo. Quer dizer que Deus só opera o milagre se você pagar? Sendo que Ele já pagou o preço, irmãos. Ele pagou o preço ou não pagou? Orei por ela, falei: irmã, fica tranquila, não volta mais nessa igreja, passa 2 quadras longe, não, o pastor vai te chamar e cobrar o voto. Passa 2 quadras longe. Orei por ela, falei: hoje mesmo tua filha volta para casa. No outro dia ela me liga: apóstolo, minha filha voltou, minha filha está bem, graças a Deus. Precisou pagar? Precisou pagar? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí o outro vai lá para o rádio e fala: venha que eu vou te atender na mesa da revelação. Mesa da revelação, ou do revelamento, sei lá o que é. Né, irmãos? Que é isso, gente? Se Deus quiser te revelar, Ele manda o profeta lá na tua casa. Sabe qual é o grande erro do povo? O povo está correndo para o mar. Coloca aí, pastor. Amós 11:8, depois o 9. O povo, eles estão com sede da palavra, estão ou não estão? Eles estão procurando a palavra nas igrejas, estão ou não estão? Amós capítulo 8, versículo 11, pode ser NVI também, por favor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pode passar, por favor. Os homens vaguearão, andarão de um mar até outro mar. Vaguearão do quê? De um mar. E o mar, quem mora no mar? Quem mora no mar? Vou terminar. E os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não. Por que não estão encontrando? Estão buscando de um mar no outro mar, de igreja em igreja que não ensina a verdade. Deu para entender? De um mar, quem mora no mar? O que é a realidade do mar? Qual é a realidade do mar, irmãos? A realidade do mar é a mistura das religiões dominadas por Satanás. Deu para entender? Então o que é o mar espiritual que Jesus está falando? A mistura de todas as doutrinas, de todas as religiões, governada por Satanás. Pode escrever aí. Mar, na Bíblia, é a mistura de todas as religiões e doutrinas governadas por Satanás. As pessoas estão indo nas igrejas, vai em uma, depois vai em outra, depois vai em outra, elas estão com sede da palavra, mas só tem água salgada. Só tem água salgada, não mata a sede, é água salgada. Elas vão lá, ouve, mas não mata a sede, aí elas vão para outro mar, e vão para outro mar, e vão para outro mar, e continua com sede, mas os dias que elas encontrarem o rio de água viva que é Jesus, esta sede vai ser saciada, a verdadeira palavra, a palavra da verdade, essa sede vai ser saciada. É o que está acontecendo. As pessoas estão com sede de Deus, com fome da palavra, mas estão procurando no lugar errado. Hoje vocês estão saindo daqui saciados, comendo a verdadeira palavra, aprendendo a palavra, sendo ensinado, bebendo a água viva, a água limpa.
Quando o Senhor fala que haveria fome no final do tempo, não é fome de comida, porque fome de pão já tem há muito tempo, irmão. Antes de Cristo já a pessoa passava fome, é fome da palavra. Quando Jesus está falando que haveria muito terremoto, não é os terremotos que estão acontecendo aí não, é esse terremoto que está acontecendo no teu coração. Seu coração está recebendo essa palavra, e essa terra que é o seu coração está sendo abalada pela palavra de Deus, está tremendo pela palavra de Deus, está sendo abalada, porque você está conhecendo a verdade, aleluia. Tem pessoa hoje que quando eu falei que Adão não era o primeiro homem, o coração abalou, deu um terremoto aí no teu coração. Esse é o terremoto que a palavra está causando. Quem está entendendo? É a palavra do Senhor se cumprindo. Quem aprendeu hoje? O que é o mar? Vamos lá. Diga: o mar é a mistura das religiões e doutrinas governadas por Satanás, que vive nesse mar. E aí? Você quer ensinamento que não vem de Deus? Então pare de correr atrás dessas igrejas falsas aí. E que os pastores dessas igrejas sejam humildes o bastante, como eu fui, para reconhecer que eu precisava aprender a verdade. Quem entendeu a palavra hoje?